produzir dentro de uma outra racionalidade, né? Que seria então uma racionalidade que focou na produção de uma agricultura também monocultora como a anterior, né, dos ciclos econômicos, mas que tinha uma característica muito voltada à mecanização da agricultura, ou seja, a ocupação de grandes lavouras, a produção de commodities, de alguns produtos que tinham interesse para exportação, e com uma característica muito importante que era a questão da degradação ambiental, né? Então é um modelo que foi conhecido como um projeto de Revolução Verde, ligado na modernização do território e que vai fazer com que aquelas populações tradicionais que estavam vivendo aqui, os camponeses, os indígenas, os quilombolas, alguns ex-escravos, né, que se concentravam em territórios desenvolvendo uma agricultura tradicional, passam a ser expropriados de suas terras, né, que eram terras de ocupação, e dando espaço à produção da agricultura modernizada, né, com forte base de mecanização e mão de obra. É muito importante ressaltar que quando esse tipo de agricultura se territorializa no Brasil, e podemos citar o estado do Rio Grande do Sul como um exemplo, na região noroeste do estado, onde a soja se territorializou, a agricultura familiar ela desapareceu, ou ela diminuiu muito em dimensão, né, territorial e de importância também para aquela região. E para onde foi essa população? Essa população, então, ela acabou migrando para cidades e indo trabalhar nas indústrias que estavam em crescimento até mais ou menos os anos 80 aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? E então a população que sai do campo expulsa por esse modelo de desenvolvimento modernizante, ele não tem uma mão de obra qualificada e vai se submeter a trabalhos que são trabalhos com uma remuneração baixa, né, com salários baixos, e acaba então por ocupar as áreas da periferia da cidade, né, porque eles não estão preparados tecnicamente para trabalhar num processo urbano-industrial que exige uma mão de obra tecnicamente qualificada. Então aqui nós podemos observar que durante essa mudança de produção dos modelos de desenvolvimento que acabam se desenvolvendo no território brasileiro, há por um lado o avanço do capital, né? Ou seja, a territorialização do capital, e por outro lado a desterritorialização dos sujeitos territoriais que estavam ligados à agricultura tradicional. Então, por um lado, onde o capital se territorializa, os sujeitos tradicionais, né, os quilombolas, os indígenas, os camponeses, se desterritorializam. E é importante também ressaltar que com esse processo de entrada muito forte, muito presente do capital, também outros fenômenos acontecem, né? Como é o caso da degradação ambiental, que ocorre de forma frenética, né? E que vem acontecendo até hoje, na atualidade. É uma evolução que não cessa, que só ganha cada vez mais dimensão no território, né? E que vem então e não termina de expropriar, ela vai expropriando cada vez mais. Então o Brasil, pela sua dimensão territorial bastante grande, o capital vem expropriando camponeses, indígenas e quilombolas há muito tempo, e ainda esse processo vem se reproduzindo no território brasileiro.
É importante ressaltar que com a agricultura familiar, na convivência, a tentativa de convivência pacífica da agricultura familiar dentro desse processo de modernização, a agricultura teve que buscar formas para continuar se reproduzindo e produzindo, né? Então, um dos pontos que a agricultura familiar e os agricultores familiares passam a desenvolver, então, são formas alternativas de produção, como é o caso, né, da multifuncionalidade. Então, as unidades de produção familiar, que para continuarem produzindo, para que os agricultores continuassem, né, no espaço rural, eles tiveram que se modificar, criando novas dinâmicas, novas funções para aquele território. E aí nós podemos citar exemplos, né, de agricultores familiares que usam a sua propriedade para produzir outros tipos de atividades que não são agrícolas, né, que não são de base agrícola, ou seja, que não é só plantar e colher, mas também que é um outro tipo de atividade que se reproduz naquele território, como o turismo, por exemplo, né? Uma família de agricultores familiares que criam espaço para alojamentos ou para uma pousada, um restaurante que passa a ser um local aprazível para as pessoas passarem alguns dias, finais de semana, para se reencontrar com o espaço rural. E, por outro lado, essa possibilidade de agregar uma outra renda, aquela renda que é agrícola, então muitas vezes, em grandes casos, né, pode-se dizer que em grande medida é a causa de muitas famílias continuarem no campo. Ou então, ainda por processos, por exemplo, a agroindústria, as famílias passam a produzir determinados produtos que são muito bem acolhidos nas cidades, né, pelas populações das cidades, e que então agregam uma renda que não é essencialmente oriunda da agricultura, né? Então, nesse caso, se percebe então outras formas de produção e outras identidades que se criam então a partir da possibilidade de permanecer nesse território. Atualmente, os agricultores familiares, eles buscam alternativas também para a produção, que atrai um público de consumidores que está muito mais exigente para a sua alimentação, que é a produção de produtos que não usam